E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Buarque e o que eu vou mostrar nesse vídeo é o seguinte: são as referências que eu pesquisei para cada um desses rostinhos que vocês estão vendo até chegar no resultado desejado. Falar em resumo também o cuidado que se deve ter na anatomia, a atenção e falar também da exigência que eu coloco nos meus próprios projetos para se ter um trabalho bonito, natural e com bastante delicadeza. Agora a gente parte para a primeira personagem. A ideia de fazer Felícia surgiu através de um contest que rolou em um grupo do Facebook e eu tive essa básica oportunidade de fazer ela, já que eu sempre quis fazer ela. Aí quando rolou, aí eu vou aproveitar e vou modelar Felícia. Até mesmo para ter uma breve participação no contest. Um contest onde você é um contest do jogo Darkstalker, onde você poderia escolher qualquer personagem e modelar. Aí, como vocês podem ver, eu escolhi Felícia e o intuito era fazer uma versão dela mais realista, já que no jogo ela é mais anime, né? Ou é um anime. Aí a intuição era essa, deixar ela mais realista. E as referências que eu usei, uma delas foi a da atriz Michelle Pfeiffer, que fez a primeira mulher gato no filme Batman o Retorno. Justamente por ela também ter sido a mulher gato. Para mim foi uma das melhores, ou se não, a melhor. E eu peguei fotos dela quando ela era mais jovem. E os traços dela são muito bonitos. Até mesmo para a mulher gato do filme. Eu sempre gostei. Aí, o que eu mais segui dessa referência do rosto dela foi a boca. A boca e o nariz. Foi as coisas que eu mais segui. E um pouco assim do contorno do rosto, né? Como nessa foto aí que tá 3/4. Aí, seguindo uma dessas fotos, uma das que eu mais segui dessas referências de Michelle, além dessa, foi essa daqui. Que depois que eu modelei a boca, eu usei essa foto para fazer esse leve sorrisinho, já que Felícia no jogo ela é sempre alegre, né? Ela está sempre rindo. Aí vocês podem ver todo o trabalho da boca até o nariz, que eu, como eu falei, eu usei também um pouco do nariz. Aí, se você olhar bem a referência e olhar o modelo 3D da Felícia, você vê que está bem parecido. Assim como o nariz também. No caso dos olhos, eu usei outra atriz, Elsa Pataky. Dá para ver que eu segui bastante os olhos dela. Assim como também o nariz, tentando manter as nuances entre o nariz de Michelle Pfeiffer e o de Elsa Pataky. E também pegando um pouco do, dos traços do rosto. Você vê aqui nessa foto como ela está lembrando a Felícia, principalmente quando você vê o nariz dela mais de perfil. Aí é assim, quando eu estou modelando minhas personagens femininas, eu sempre procuro fazer sempre isso. Pode ver, numa visão 3 quartos, você vê que também peguei um pouco dessa área daqui, o nariz.
e principalmente os olhos, assim como Michelle Pfeiffer foi a boca. Essa foto aqui foi incrível também para definir mais o perfil dela. O que deu esse resultado bastante legal para Felícia, seguindo duas atrizes para a construção do rosto dela. E o corpo da, da Felícia foi vendo as fotos da própria Felícia, vendo muito arte de grandes artistas, até mesmo cenas do jogo, para captar também esse corpinho que ela tem, assim, magrinho, bem feito, as coxas um pouco grossa. Enfim, e uma observação que eu queria deixar para vocês é que você seguir uma referência, você procurar uma referência, mesmo que você saiba anatomia, é sempre muito importante. Nunca fazer as coisas assim de cabeça. Não é recomendado. Quem já for profissional no assunto pode até fazer, mas eu sempre recomendo usar referências. Porque quando você faz assim de cabeça, às vezes o resultado pode não ser muito bom. O que foi o que aconteceu comigo logo de início. Porque como eu não ia me comprometer tanto com o contest, apenas ter uma breve participação, aí quis fazer de cabeça. Mas como eu já estava gostando e curtindo demais o projeto, aí eu pesquisei bastante por referência até chegar em Michelle Pfeiffer e Elsa Pataky. Michelle Pfeiffer foi mais rápido, mas Elsa Pataky eu achei um tempo depois. Já o projeto Catherine, essa personagem, ela foi toda baseada em um concept. E assim como Felícia, eu esbocei bastante o rosto. Até bem mais do que Felícia. Só que no caso dela, eu segui apenas uma referência. Eu testei outras referências, mas para chegar nesse rosto aí, eu usei apenas uma referência e fiz algumas modificações. Depende muito. É, Às vezes você pode usar uma referência, duas referências, três referências, ou quantas você achar que deve usar para chegar num rosto favorável. E, e a referência que eu usei, a atriz, ela se chama Sophia Bush. E como podem ver, ela é bem parecida com a Catherine. Aqui eu usei o nariz, a boca, tudo. Que às vezes eu uso o olho, às vezes eu uso a boca, sempre que eu vou fazer uma personagem feminina. E aqui eu usei apenas o rosto dela. Agora fiz algumas modificações para não ficar tão parecida. E essa daqui foi uma das minhas referências preferidas. Eu peguei bastante foto dela, mas essa aqui foi a minha preferida, porque justamente assim é muito parecida com o conceito da arte da personagem. Ou seja, o cabelo um pouco bagunçado, alguns ferimentos, alguns arranhões, a expressão dela foi muito legal. Essa daqui então, não preciso nem falar mais nada, né? Perfeito. E foi uma foto que também me inspirou. Foi muito legal ter usado ela como referência. Uma das várias referências também foi essa. Muito legal. Foto 3/4. Ótimas também, sem dúvida. E algumas fotos de perfil. Aí com algumas modificações, aí eu cheguei naquele rosto. E para mim foi o rosto definitivo.
E, e depois eu fui desenvolvendo mais o corpo, algumas as peças da roupa. Vou girando ela aqui um pouquinho para vocês verem. O corpo, curiosamente, eu usei aquela atriz que eu usei para fazer o rosto de Felícia. No caso, aquela referência que eu usei para fazer o olho de Felícia, eu usei aquela mesma atriz, só que para o corpo. Se você observar bem aqui o corpo dela, é bastante parecido com a de Elsa Pataky. Foi bem legal o corpo dela. O corpo dela é bem robusto, bem feito, bonito. Aí me chamou a atenção. E também o corpo da Nicole, que é uma cantora. Perfeito o corpo dela para o de Catherine. Você vê aqui, ó, ela um pouco de lado. Eu usei bastante essa referência. Aí ficou bem legal mesmo. Vou tirar aqui essa peça da roupa para ver melhor. Sempre frisando, não deixem de ir em busca de referências. Eu falo isso porque tem gente que não gosta de usar referências ou não tem paciência ou acha que, ah, eu prefiro fazer. É como eu disse antes, se quiser fazer, faça. Isso não é uma regra. Não estou dizendo, ah, você tem que. Eu só acho que não é recomendado fazer um trabalho e não ter referências. É bom sempre ter para você fazer um trabalho bonito, você se basear na estrutura de um personagem que fica melhor para você observar. Você treina a sua observação, você repara melhor no shape, na forma da referência, você passa a reparar cada detalhe. Isso é muito bom, você trabalha bem melhor isso. Aí você vai evoluindo mais com o passar do tempo. Isso é muito bom. Falando agora da última personagem, a Princesa do Oceano. O que me levou a fazer esse trabalho foi porque eu sempre gostei da fábula da sereia, a lenda por trás delas. Eu sempre achei muito bacana e muito bonito também. Aí partindo logo para as referências, a de cima é Lauren Calloway e a de baixo é a Felicity Jones, que é uma atriz de Hollywood até bem conhecida. Para o começo do rosto, quando eu comecei a fazer o rosto, eu primeiro comecei usando todo o shape do rosto de Lauren. Fiz os olhos, fiz o nariz, usei bastante o formato do rosto, esse formato bem quadrado, o queixo um pouco largo e até mesmo um pouco da boca. Depois de ter feito bastante o rosto usando a referência de Lauren, eu depois eu fiz algumas modificações usando o rosto de Felicity Jones. O que? Usando apenas a suavidade, a delicadeza dos lábios dela. Ou seja, eu peguei a boca dela, refiz o que eu tinha feito usando a referência de Lauren e coloquei assim, dei um leve enchimento, deixando um pouco mais carnudo do que a da própria atriz, que é um pouco mais fina. Eu achei muito bonito assim o formato da boca dela. E para a sereia ficaria bastante sensual, ficaria bastante sexy. Era isso que eu queria fazer. Aí quando você olha para a sereia, aí você vê um pouco das duas. Vejam,
o formato do rosto de Lauren, o nariz, os olhos e a boca de Felicity, só que um pouquinho mais carnuda. Já o corpo eu peguei da própria Lauren. Fiz apenas até abaixo do umbigo. Bem magra, bem feita. E depois uma leve pose, como se ela tivesse emergindo das águas. É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e que de alguma forma tenham ajudado vocês também, o que me deixa muito feliz. Ok? Valeu aí, galera. Falou!